Como dizíamos há pouco, acho que é uma grande maluqueira. Sim, uma miscelânea. Uma miscelânea de coisas, não é? E acho que este espetáculo, no fundo, o mote para este espetáculo é esta ideia de concretização de um quinto império de Portugal, nesta demanda pela sétima bola de cristal, e portanto, no fundo, a Reconquista de Olivença, eu diria que é uma reescrita pop dos mitos que existem acerca, dos mitos e de fatos históricos que existem acerca de Portugal e da glória que eventualmente a corte portuguesa, neste caso, e neste caso a rainha de Portugal, pretende ascender no futuro. É. O Ricardo Neves explicou-nos, para não ficarmos assustados, para não procurarmos uma grande lógica histórica, que isto era como se fosse um sonho de um miúdo de 12 anos, que no dia a seguir tem um teste de história, e portanto, e quando adormece, mistura tudo no seu sonho, entre referências históricas, com videojogos, Street Fighter, Desenhos animados, Son Goku. Son Goku, eu não estou tão a par desta parte. E portanto este espetáculo brinca com tudo isso, trazendo muitas figuras históricas, heróis, espanhóis, todas estas referências, sem existir de facto essa pretensão a reconstituir alguma coisa. Pronto, penso que é isto. Santas que surgem. As santas, claro. Que vêm auxiliar Portugal. As Nossas Senhoras, claro, que também vêm. Exatamente, a corte portuguesa, nesta senda de procurar a sétima bola de cristal para se cumprir o quinto império, tentam encontrar vários aliados. Pronto. Marxistas, os califados, tudo isto. Chinês. Tudo, portanto, tentam pedir ajuda, não que os leve muito longe. Leva. Por acaso até leva. Mas não podemos dizer. Pois não. Portanto, o Ricardo Neves e o Filipe Raposo começaram esta empreitada conjunta na banda sonora e na altura correu muito bem e, portanto, eles decidiram repetir, ou pelo menos tentar repetir o mesmo sucesso também neste espetáculo na Reconquista, e acho que, assim como dizias há pouco, existe uma simbiose muito interessante entre o Ricardo e o Filipe, e acho que, da mesma forma que sentimos que as palavras do Ricardo servem perfeitamente a música composta pelo Filipe, o mesmo também acontece. E, portanto, acho que é um trabalho conjunto de muita partilha e de muita disponibilidade, como dizias há pouco. Permeáveis, não é? Eles são muito permeáveis e nas suas diferenças. Portanto, acho que tiram de cada um o que há de melhor, havendo de facto esta maleabilidade, nomeadamente em relação à música, que às vezes é um bocadinho difícil, não é? Pôr as palavras e as notas, desculpem, e a dificuldade até vocal, não é? E aqui também com o trabalho do João, que muitas vezes também dá sugestões muito preciosas e que às vezes têm de se fazer alguns ajustes que sirvam sempre o propósito maior, que é o espetáculo, não é? E a perceptibilidade. Mas existe sempre eu penso que nós até nos esquecemos que existem ali dois criadores, no sentido, está tudo de facto numa totalidade que é muito boa de sentir, não sentimos essa diferença. Mas face de uma rainha de Portugal, eu costumo dizer que esta é a minha personagem aqui, sendo que me inspirei talvez um bocadinho em pequenas coisas. Por exemplo, a Rainha Maria I de Portugal, que também foi considerada a piedosa, mas também a louca. E esta rainha, neste espetáculo,
que é acompanhada pela sua corte, que é a Rainha Mãe, que é a Mité, pelos meus filhos, que nesta reposição será o Rafa, com o rei Dom Sebastião. Rei não. Príncipe! Ai, não façam caso, o rei já nem existe, o rei morreu! O rei morreu! O rei morreu, o meu marido morreu. E pela Joana Campelo, que faz de a princesa infanta Dona Beatriz. Portanto, mas nada disto, mais uma vez como tinha dito, nada disto tenta nenhuma reconstituição histórica. É uma família que foi reunida para aqui, uma coisa mais insólita. E a minha função, penso eu que neste espetáculo sou uma espécie de distribuidora de jogo, como eu costumo chamar. Dou o mote para a apresentação de várias figuras. Esta rainha tenta impor, de facto, alguma ordem, com muita dificuldade, porque ela própria também se perde nas pessoas que vai encontrando e nesta mistura que tem até com os seus chefes de armada, que neste caso é o Bubu, que portanto que é uma personagem do Sangoku, que eu não conhecia muito bem. E então, nesta miscelânea toda, ela tenta pôr alguma ordem nesta tentativa do Quinto Império. Pronto, sempre de uma forma muito, muito leve e livre. Eu gosto mais de dizer livre, se calhar, do que leve. De uma forma livre. Eu penso que o trabalho do Ricardo se caracteriza, ele bebe muito da liberdade e do universo e da riqueza de cada ator. Já estou, se calhar, a desviar. Fala da tua. A minha personagem, o Dom Sebastião, eu diria que, tal como diz a infanta Dona Beatriz a determinada altura no espetáculo, que é um bananão, é um bocadinho cobarde, passivo em relação até à mãe, e a determinada altura destes jogos que vão acontecendo ao longo do espetáculo, os infantes portugueses têm uma relação que se estabelece a determinada altura com os infantes espanhóis, que as pessoas que vão ver o espetáculo vão perceber, e portanto neste sentido acho que são infantes, tanto o Dom Sebastião como a Dona Beatriz, que fogem um bocadinho à norma daquilo que seria expectável numa ideia de infantes portugueses numa altura que não é a nossa, que é do passado, e portanto nesse sentido acho que dão ao espetáculo também a possibilidade de reformularmos alguns preconceitos em relação àquilo que se acha daquilo que foi o passado histórico, não só monárquico, mas da sociedade em geral. O trabalho da assistência de encenação é um Está a pensar o que há de dizer, mas diz a verdade, sem medo. É um trabalho duro, apesar de ser recompensador, e portanto é um trabalho muito intenso, porque o assistente de encenação é sempre um mediador, não é, no fundo, entre as diversas áreas, tanto artísticas como técnicas, e nesse sentido, felizmente, a equipa com a qual estamos a trabalhar é extraordinária e, portanto, apesar de todo o trabalho e todo o esforço inerente a este projeto, posso dizer que tem sido uma experiência incrível, mas cansativa, devo admitir. Pronto. O Rafa não pode, autoelogiar-se, fica-lhe mal, mas tem sido incrível mesmo. E este aqui, se já a assistência de encenação é uma coisa muito trabalhosa e às vezes um pouco ingrata, porque são um prolongamento do encenador, não é? Isto também porque o Ricardo também tem sempre muitas coisas e muitos espetáculos, muitas vezes também penso eu, também não é? Em reposição pelo país, o que é ótimo, mas que também exige muito trabalho. Portanto, o Rafa tem feito este trabalho de ficar connosco, seguindo as instruções das coisas que precisam de ser apuradas de alguma forma, mas gerir
todas, portanto, nós somos imensos, somos 20 e tal atores, portanto, somos trotinetes, carrinhos, objetos para gerir. De facto, ele é assim o grande motor de tudo isto e é incansável, ainda que é verdade que o grupo seja fantástico, mas também os criativos, não é verdade? Também são pessoas que gostam de conviver umas com as outras, muito tagarelas às vezes, é bom, mas às vezes é mesmo difícil. E estar nas duas posições, depois estar também dentro, é incrível, é hercúleo, é a palavra. Acho que os ensaios para esta reposição têm sido até bastante tranquilos, apesar da megalomania que este espetáculo exige. E acho que, pronto, isso só se consegue graças também à boa disposição de que falávamos agora, da equipa toda, e de um brio que me parece a mim que é indiscutível, na vontade de querer fazer este espetáculo o melhor que pode ser. E, portanto, nesse sentido, acho que as coisas têm corrido bastante tranquilamente. Acho que agora estamos na última semana, e, portanto, é uma semana bastante intensa, não é? Mas as coisas têm corrido bem. Acho que sim. Acho que sim. Também só uma palavra mesmo de admiração profunda a quem veio agora integrar esta segunda reposição. A Maria Leite, a Catherine, o José Leite, exatamente, o João Tempera, o António, a Juliana, a Rita, o André. portanto, o André, exatamente, Magalhães, que têm sido. Eu no segundo ensaio tive que, assim, comentei com o outro, que eu até me esqueci de que eles estavam, que não faziam parte da equipa inicial. Foi incrível, nós estávamos de repente ali todos às aranhas, nós próprios que tínhamos feito, e eles começaram uma semana antes de nós, com o Ricardo, um pouco para assim, imbuírem do espírito da Reconquista, mas foi incrível, e estavam eles com ai, não fiz bem, e era de repente a primeira vez ou a segunda que estavam a fazer a cena, já em palco, já com o movimento e com as coisas todas, e foi um trabalho mesmo fantástico, e a forma como eles se integraram mesmo humanamente na equipa, não é? Não sentimos... Senti uma palavra também para os nossos, para a Cici, para o Samuel e para o Miró, todos que fizeram também a primeira versão e que agora, exatamente, que não puderam fazer agora, também com grande pena, mas foi incrível como eles conseguiram, é isso, ou se calhar também a equipa é tão boa, conseguiu integrá-los logo. Acho que também é isso. Também é. Na minha, quer dizer, não, eu acho que agora se calhar já não posso dizer curta carreira, mas pronto, desde que comecei a trabalhar, se calhar já não posso, mas desde que comecei a trabalhar com o teatro elétrico, portanto faz agora 10 anos, e sinto que este registro de comédia, apesar de inicialmente, quando eu era mais jovem, ou pelo menos quando estava no conservatório, achar que se calhar eventualmente não seria o registro no qual eu trabalharia mais, eventualmente foi o que aconteceu, e eu gosto muito de fazer comédia, não só pela sua exigência, mas pelo facto também de achar que a comédia pode ser muito importante no debate e no questionamento de determinado tipo de problemáticas, pronto, sobre aquilo que acontece a nível social e político, e acho que é mesmo a comédia é uma ferramenta mesmo muito poderosa no combate também a preconceitos, até porque chega às pessoas de uma determinada maneira que às vezes outros registros não chegam, e acho que consegue ser também é isso, uma ferramenta capaz de destruir coisas problemas que nos apoquentam, não é? E preconceitos sobre aquilo
sobre aquilo que acontece no nosso mundo hoje em dia, não é? Portanto, e acho que este espetáculo em específico também belisca alguma das problemáticas que hoje temos vindo a assistir, mesmo nesta ideia, apesar de se falar de cor portuguesa neste espetáculo, eu acho que o espetáculo é antinacionalista, no sentido em que debate muito dessas questões do poder, ou melhor dizendo, do poderzinho, não é? Das instituições. E pronto, e acho que a comédia é incrível, para mim é incrível pessoalmente por causa disso também. Eu tenho gostado muito de fazer, eu acho que isto tem sido um feliz encontro, de facto, e uma grande oportunidade, porque a comédia trabalhada aqui com o Ricardo gosta sempre muito da liberdade, e é como o Rafa dizia, gosta sempre de testar os limites do que isso não se pode fazer, isso não se pode dizer, e ele espicaça sempre muito os atores e toda a gente a sermos de alguma forma um pouco livres, um bocadinho o espírito que as crianças às vezes têm, não é? Porque mais livres, com cabeças mais livres e sem ter todos esses estigmas do bem e do mal e dessa pressão do que é certo e errado. E então, ainda que seja muito exigente, porque este espetáculo acho que se caracteriza por uma vivacidade e uma energia que mesmo animicamente é exigente, exige que estejamos todos muito acordados e vivos e com vontade de estar ali muito presentes. É muito bom, sim. Eu sou um idealista e, portanto, eu acredito sempre que é possível mudarmos para melhor. Agora, acho que o mundo não deixa de funcionar numa repetição de ciclos. E acho que, infelizmente, para que as coisas melhorem efetivamente e possa existir uma progressão social e política, não deveriam, mas provavelmente têm de acontecer coisas que nos façam ter a consciência de que a liberdade não é garantida, não é? E com aquilo que se passa no mundo, e ainda agora recentemente com as eleições em Itália, percebemos que pronto, é mais uma das coisas que tem acontecido, já para não falar da guerra na Ucrânia e de todas as outras acontecimentos que acontecem também no Médio Oriente e na América Latina. Pronto, acho que apesar de tudo é um wake-up call para todos nós que acreditamos numa ideia qualquer de justiça social, e portanto nesse sentido acho que ainda vamos ter que batalhar muito para conseguir essa liberdade e justiça. Esse paraíso, não é? Sim. Se calhar é uma utopia, não sei, mas... Eu acredito em utopias, senão não sei, acho que desisti da vida. Eu tenho de acreditar mesmo, para mim é essencial acreditar que isto pode ser um lugar melhor. Esforço-me por isso no meu dia-a-dia. E acho que é isso que todos nós temos de entender, que às vezes é nas pequenas coisas que nós fazemos a diferença. Eu tenho um filho que tem 16 anos e claro que se me agarrar aos lados mais negros, não é? Até que é estas grandes coisas que se fala, ele está a começar a entrar, por exemplo, a entrar numa fase que vai querer começar a sair à noite, portanto tudo isto é um terror se eu me dedicar à parte negra. Mas eu tento agarrar mesmo muito ao lado bom das pessoas, porque conheço muita gente boa e sei que muita gente se une para levar isto no bom sentido. E acho que todas estas coisas negras que têm estado a acontecer, e com esta morte também desta manifestante no Irão, não é? São tudo coisas que são tenebrosas, mas é como o Rafa dizia, isto tem que servir de facto, isto é cíclico, como já existiram umas segundas guerras e de repente a gente parece que começa a ver o filme a repetir-se, mas isto tem de servir de facto para nos unirmos, para percebermos o que é que queremos da vida e para nos unirmos no sentido de, na medida das possibilidades de cada um fazer isto um mundo melhor, em que não existem vidas mais importantes que outras, não é? Todas têm o mesmo valor e o mesmo direito a estarem cá. E esse respeito que existe. Muito obrigado, Ana.
Ah, obrigada, obrigada a nós.